Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após vencer o Juventude na Vila Belmiro, o tricolor volta a campo nessa quinta-feira, agora jogando fora de casa contra o Fluminense. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital, ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressioná-lo. E a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar em relação ao tricolor, vitória por 2-1 contra o Juventude. Nesse domingo, diante de só 6 mil pessoas na Vila Belmiro, levou o São Paulo para a 8ª colocação de forma isolada do brasileiro. O tricolor tem 48 pontos contra 45 de Bragantino e Corinthians, 44 do Galo, 43 do Grêmio. Esse 8º lugar pode valer vaga na pré-Libertadores se Grêmio, ou melhor, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Isso porque eles já fazem parte dos 7 primeiros colocados e o G7 viraria G8. Falando sobre esse São Paulo, também tem muito jogador que pode ir embora no ano que vem, né, Alex? O que vocês acham? Vai conseguir uma vaguinha na Libertadores, os rapazes, Alex? Eu acho que o São Paulo só consegue a vaga na Libertadores se abrir o G8, né? Porque para buscar o 7º lugar, ele já está a 7 pontos do Fluminense, é impossível buscar em 3 jogos, né? Não tem como. Então, o Fluminense, aliás, é o adversário direto do São Paulo na próxima rodada no Maracanã. Como o São Paulo tem atrás o Bragantino e o Corinthians 3 pontos a menos, né, os dois do que o São Paulo Paulo tem que ficar ali de butuca, torcendo pelo Cruzeiro ou pelo Fluminense. Um dos dois tem que ser campeão da Copa do Brasil. Abre o G8 e ele vai para a pré-Libertadores, o que para mim é muito pouco em se tratando de um clube do tamanho do São Paulo. O São Paulo, eu tô contigo, só chega na Libertadores se a Libertadores chegar até ele. E em relação... só se a Libertadores chegar nele, porque ele aqui nessa posição não vai conseguir chegar. Exatamente. Não vai conseguir chegar no G7. E em relação ao Ferreirinha, que a Marina falava na matéria, o Ferreirinha teve constatado um edema na coxa e agora é mais um no DM, mais um no Departamento Médico do São Paulo nesse final de temporada. É bem verdade, na minha visão, os jogadores do São Paulo já estão de férias, gente. Os caras já sabem, é muito complicado o São Paulo conseguir um 7º lugar no Campeonato Brasileiro, já estão pensando na próxima temporada e tenho gostado muito das entrevistas coletivas do professor Hernan Crespo, trazendo a realidade para o torcedor de São Paulo. O torcedor de São Paulo nas redes sociais tem corroborado com o que ele tem dito e eu também. Tem que ter uma remodelação profunda do elenco do São Paulo para a temporada de 2026, Michele. Mas essas remodelações profundas me assustam um pouco, sabe assim, tipo tirar... Igual fizeram com o Corinthians no ano que ele quase foi rebaixado, que vai trocando todo mundo, tira todo mundo com o carro andando. O problema do São Paulo é que é um elenco envelhecido, né, Michele? Então. Precisa trocar umas peças É aí. um belo trabalho que o Crespo tem pela frente. Essa frase do Crespo, Arnaldo, em outras palavras, não vem chegar e falar assim, olha, mas o ano que vem nós já temos 3 reforços, o Caleri, o Lucas e o Oscar. Não, não tem. O meu elenco vai partir de quem está aqui. Eu já não tive esses caras esse ano, não vão querer me enganar e falar que esses caras vão ser reforço. E ele tem toda a razão. Eu não sei. Você tem o nome dos caras, você não sabe se vai ter a mesma condição, né? Isso, né? Então, de novo, ele falando forte, né? Ele fala sobre... Ele tenta dizer, no início da coletiva, que já falou tudo o que ele tinha falado sobre 2026. Da necessidade do São Paulo fazer tudo diferente de 2025. E aí as premissas da temporada seguinte. E diz que ainda está tentando, embora acho que só ele
melhorar ou pelo menos ficar nessa posição até o final do Brasileiro, em 2025. Porque o que acontece, né, Tironi, é que praticamente ninguém do São Paulo está movendo uma pedra em direção à Libertadores, né? Que hoje daria o São Paulo o 8º lugar. A gente já falou no início do programa. Se tiver G8, o São Paulo hoje é o 8º. Fazer o quê? Né? Se tiver G8, hoje o São Paulo é o 8º. Vou fazer o quê? Nesse jogo, eu acho que ficou tão evidente as carências do São Paulo, né? A questão das lesões, 12 lesionados. O Marcos Antônio voltou, mas daí saiu o Tolói. Aí nesse jogo tinham pendurar os 2 caras. Tomaram o cartão os 2 caras, o Rafael e o Sabino. Então ele já não jogou. O Ferreirinha saiu machucado no intervalo. Então já volta para ser 13 lesionados. O cara tá, tipo, o time de São Paulo é um arremedo, né? Não sei até como está na 8ª posição. E esse jogo aí, sinceramente, não foi nenhuma vitória justa, eu acho. Né? O time fez o gol no começo, foi pressionado pra caramba. Juventude falta acabamento, evidentemente, senão estaria numa situação melhor. Faz o 2-0 com o Rigoni, que quando acerta um chute é gol, porque ele finaliza bem. Estava perdendo muitos gols, uma questão de confiança. Porque o Rigoni... Massini, eu vou te falar, cara. Esse ano entender quem... não digo quem torce, mas quem acompanha o São Paulo é para mim um desafio. Eu vou escrever um livro sobre isso. Porque além daquela questão do Zubeldia agora, eu vi muita gente falar e dizer que foi lamentando o Rigoni ter feito um gol. Que aí... valeu 3 pontos. Que aí pode seguir, putz, será que ele vai ficar? Então não existe uma torcida. O Rigoni sem o Ferreirinha, sem o fulano, o cara vai ter que... Isso aí é doença, cara. É doença. Eu acho que é doença. Então, lamentar o gol. Nós estamos devendo o gol do Cruzeiro para ver se inspira alguma coisa, né? É doença. Mas lá está o Cruzeiro de novo para fazer o. Por que está entrando o gol do Cruzeiro? Pode tirar aí. O Vessa que apertou o botão aqui, ele tem um botão ali. São Paulo não tem um jogador desse, certo? Tem o Rigoni, certo? Sim. Tem o Tapia. Eu gosto desses temas, porque eu gosto de estudar sobre, para entender. Porque assim, cara, você fala, critica, pontua, aponta, mostra. E o sujeito, ele volta para estaca zero o tempo todo. Não quero Tapia, não quero Rigoni. Você quer quem? Vai jogar quem? Quem? A minha avó Geni, meu avô Saraiva, meu avô Américo, os 2 avós são paulinos. Meu pai, você quer que os 3 joguem? Para te responder, tem não sempre a questão... Não, melhor qualquer cara da base. Não, a pessoa não jogaram entende, os caras cara. da base. Só que o Crespo é muito claro em relação a isso. E eu acho que o Zubeldia não conseguia ser... O Crespo, ele não tem essa marra. Esses caras da base, inclusive com o Luca, que entrou no intervalo ontem, é bom jogador. Já jogou boas partidas no profissional, fez gol na Libertadores, mas oscila e tudo mais. Não estão prontos ainda para jogar nesse São Paulo. Vão ajudar de vez em quando. E essa impressão que 2026 vai ser melhor porque a base do São Paulo vai segurar, primeiro que a gente não tem a confiança que ao menor destaque o cara não seja negociado. Então, mas não é possível que você, torcedor do São Paulo, não entenda o lugar onde está o São Paulo hoje, gente. Terto, Torinho e Paraná não tem mais. Estou indo lá atrás. Tá? Ou você entende isso e apoia o Rigoni, o Tapia, ou nenhum treinador vai prestar. Então, me parece um treinador à beira de um ataque de nervos. Ele está chegando no limite. É verdade. Porque a gente começa, e com razão, começa os caras a contar com o time no papel que nunca existiu. O São Paulo contou com um time esse ano que nunca existiu. E eu falei aqui, é uma loucura o que o São Paulo está fazendo. E não só fez loucura, como dobrou a aposta, contratou o Tolói. Não, e triplicou a aposta, saiu do Morumbi, quadruplicou a aposta em semanas de jogos pelo Brasileiro, levou os jogadores do Sub-20 para a Copa do Brasil Sub-20. Então, não, ainda... Que é uma questão agora, para esse meio de semana. Sim. O São Paulo tem o Fluminense do Zubeldia nessa fase na quinta-feira, com 13 machucados e 2 suspensos, incluindo o goleiro. Não tem time. E tem, na quarta-feira, a semifinal da Copa do Brasil contra o Galo em Belo Horizonte. Ontem já estavam do time
Copa do Brasil, 4 meninos no banco. 2 jogaram. Itaquera já tinha ido também, né? Tinha, mas na Itaquera não tinha jogo concorrente. Agora tem. Certo? Não tinha jogo. Aliás, minto, tinha também na véspera, só que o São Paulo tinha vencido o Fortaleza por 2-0 em Fortaleza já. E perdeu o jogo da volta sem os moleques por 1-0. Se classificou no saldo. Então, aí acontece o seguinte, agora ele tem a mesma questão. Só que ele não tem a vantagem do jogo da ida. Ele vai jogar a primeira da semifinal do Sub-20 em Belo Horizonte. Onde estarão os moleques? Se eles não estiverem no profissional, é melhor o Crespo pegar o boné dele e vazar. Né? Inclusive porque vai ter que chamar algum moleque da zaga, porque dos 5 zagueiros, 3 estão fora. Não tem zagueiro para jogar contra o Fluminense. E assim é o trabalho do cara. A cada dia que ele chega lá, ontem eu treinei com 13. Ontem eu treinei com 12. É isso o São Paulo nesse ano. E ele então, mas tem quando eu ficado digo, em oitavo. Né, eu me refiro a dobrar a aposta na contratação de veterano. É isso, cara. Sabe? Vale mais um Mailton, outro Mailton, que não se machuca, pelo menos joga. Que é o pedido do Crespo. Quero jogadores com saúde. Antes de técnica, eu quero o cara com saúde. E aí, Vessa? Teve uma ilustração boa que você viu com o negócio do nosso Milton trajando. E aí que a vitória foi fundamental, obrigatória, obviamente, mas para mim fundamental. Apesar de ser obrigatório, Juventude estava vendendo caro para todo mundo, tanto que empata 3-3 com o Cruzeiro e tal. E eu acho que é uma vitória grande. São Paulo abre os 3 pontos para o Corinthians, melhora o saldo. Então vai virar ali São Paulo, Corinthians ou Red Bull. Eu acho que a vaga vai estar entre os 3 e o São Paulo está na frente. Só que agora, acho que o jogo do São Paulo é o mais difícil. O Red Bull pega O São Paulo dos 3 é o que joga 2 fora. Né? O Red Bull e o Corinthians jogam 2 em casa. Isso. Então esses 3 eram minimamente necessários para ter alguma chance. Para ter algum gargalo ali, uma distância para poder... O Red Bull, pela aquela alternância da... Qual a sequência da galera aí? Temos aí. O Red Bull joga com o Fortaleza em casa agora, né? Isso. Na quarta. Antes do São Paulo jogar com o Fluminense na quinta. O Red Bull joga na balança do rebaixamento aí, né? São Paulo também um pouco, né? São Paulo tem o Inter e o Vitória. E o Fortaleza praticamente decide a vaga também. E o Atlético Mineiro também tem chance matemática. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após vencer o Juventude por 2-1 na Vila Belmiro, o tricolor volta a campo nessa quinta-feira, agora jogando fora de casa contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil, mas importantíssimo para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, ou pelo menos um empate, porque o São Paulo precisa se manter pelo menos na 8ª colocação, porque se o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, vai abrir um G8. O problema é que o São Paulo está apenas 3 pontos à frente do Red Bull Bragantino e do Corinthians. E se na próxima rodada o São Paulo perder para o Fluminense e o Bragantino, por exemplo, vencer o Fortaleza, já assume a 8ª colocação. Então por isso que vai ser muito importante o São Paulo buscar pelo menos um empate nessa quinta-feira. Vai sim ser um jogo muito difícil, mas tem que tentar, né, galera? Agora, se o São Paulo conseguir vencer esse jogo contra o Fluminense, aí sim, na minha visão, praticamente garante a 8ª colocação. Até porque depois o São Paulo vai jogar em casa contra o Internacional e fora de casa contra o Vitória. Eu vejo alguns torcedores falando, será que não é melhor o São Paulo ir para uma Copa Sul-Americana do que para uma pré-Libertadores? Eu não concordo, até porque tem uma diferença enorme de arrecadação entre as duas competições. E já que o São Paulo não vai ter muito dinheiro novamente no próximo ano, é muito importante buscar essa vaga. O complicado é que a cada jogo que passa, o São Paulo fica mais desfalcado. É inacreditável. Alguma coisa precisa ser feita para a próxima temporada. Na minha visão, uma das coisas tem que ser a reformulação do DM, um alto investimento, né, galera? Não dá mais para continuar dessa forma. Outra coisa
é que o São Paulo precisa parar de trazer tantos jogadores veteranos. Do que adianta estar livre no mercado se a maioria ganha um alto salário, direito de imagem e mais luvas e no final não compensa, porque sempre precisa vender os garotos da base promissores para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Olha o Oscar, por exemplo, só do São Paulo no mês ganha mais de 1,5 milhão. Lucas Moura, 1,8 milhão. O Wendel, 1 milhão. Rafael Tolói, quase 1 milhão. E do que adianta? A maioria praticamente não joga. Quando joga já machuca, né, galera? Então, na minha opinião, para a próxima temporada o São Paulo precisa investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo. Claro que eu sei que a maioria desses veteranos tem contrato longo, como o Oscar, o Cedric, o Wendel, o Rafael Tolói e por aí vai. Então São Paulo precisa começar pelos jogadores em fim de contrato, como o Luiz Gustavo, o Dineno e o Rigoni, por exemplo. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!